Em meados do século XIX, uma jovem mulher chamada Ellen Armon, mais tarde conhecida como Ellen G. White, foi levada a testemunhar uma realidade que a maioria de nós nunca vê. Ela não viu o futuro em termos de invenções tecnológicas ou mapas geopolíticos. Em vez disso, ela foi conduzida para os bastidores da história humana, para a grande batalha cósmica que acontece nos reinos invisíveis. Uma guerra que começou no céu, veio para a terra, e que decide, neste momento, o destino eterno de cada alma. Esta não é uma história de ficção. É um relato fiel, extraído diretamente de suas visões e escritos publicados, sobre a luta espiritual entre Cristo e Satanás. Uma luta da qual você, eu e todo ser humano fazemos parte, desde a sua origem nos átrios celestes até o seu clímax final na Terra. Prepare-se para entender a narrativa que define a nossa existência e a sua escolha crucial dentro dela. O palco deste drama universal não foi montado na Terra. Ele começou em um lugar de perfeita harmonia, beleza e amor infinito, o céu. Ellen White descreve, em seus escritos, que Deus, em seu amor, criou todos os seres angelicais como agentes livres, capazes de amar, adorar e obedecer por escolha e convicção, não por compulsão. Entre essa multidão de seres resplandecentes, um se destacava acima de todos: Lúcifer, cujo nome significa portador da luz ou estrela da manhã. Ele era um querubim cobridor, a ordem mais exaltada de anjos. Sua posição era a mais próxima do trono do Deus Eterno. Sua sabedoria e beleza eram incomparáveis. Ele estava coberto de glória, honra e luz. Mas, gradualmente, um sentimento perigoso e estranho começou a nascer em seu coração perfeito. Era o veneno do orgulho. Ellen White detalha que Lúcifer começou a contemplar a sua própria glória, a sua própria beleza, e a se deleitar nelas, em vez de refletir toda a glória e louvor de volta ao Criador. No livro Parábolas de Jesus está registrado: Lúcifer era o querubim cobridor, o mais exaltado dos seres criados. Mas ele permitiu que o desejo de exaltação própria enchesse seu coração. Cobiçou a honra que o Pai Infinito concederá a seu Filho. Em vez de buscar fazer com que God fosse o alvo de todos os afetos e lealdade, esforçou-se por conseguir para si o serviço e homenagem das criaturas celestiais. Este não foi um ataque frontal e repentino. Foi um processo lento e insidioso. Lúcifer começou a trabalhar em segredo. Com misterioso reserve, como Ellen White descreve, ele começou a sussurrar. Primeiro, foram dúvidas sutis. Questionamentos sobre a bondade e a justiça de Deus. Ele espalhou o espírito de descontentamento entre os anjos. Sua principal acusação era contra a lei de Deus. Ele alegava que aqueles preceitos de amor, que eram o fundamento do governo divino, eram na realidade restritivos, que impediam a verdadeira liberdade e felicidade dos anjos. Ele defendia uma liberdade que era, na verdade, licença para pecar. Ele começou a apresentar-se como um campeão da liberdade, enquanto pintava Deus como um tirano arbitrário. No livro História da Redenção, lemos: não foi seguro desfazer de sua posição de autoridade no céu. Ele começou a trabalhar secretamente. Espalhou o espírito de descontentamento entre os anjos. Com astúcia, mediante insinuações malévolas, lançou suspeitas sobre os propósitos de Deus. O céu, outrora um mar de perfeita paz e unidade, tornou-se um campo de debate e discórdia. Lúcifer era tão persuasivo, tão carismático, que um terço dos anjos se uniu a ele em sua insurreição aberta contra o governo de Deus. Deus, em sua sabedoria infinita, não destruiu Lúcifer imediatamente. Por quê? Porque as acusações de Lúcifer precisavam ser respondidas de maneira clara e definitiva perante todo o universo inteligente. Se Deus simplesmente aniquilasse o rebelde, os anjos restantes poderiam servir por medo, e não por amor. As acusações contra o caráter de Deus permaneceriam como uma sombra eterna. Portanto, Deus permitiu que a rebelião seguisse seu curso. Ele deu a Lúcifer tempo para desenvolver plenamente seus princípios. O resultado foi uma guerra no céu. Miguel, que é Cristo, e seus anjos leais, batalharam contra Lúcifer e seus anjos. O livro O Grande Conflito descreve: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo,
foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. A expulsão de Lúcifer, agora chamado Satanás, o adversário, e seus anjos do céu, não foi o fim do conflito. Foi apenas a mudança de cenário. E o novo palco escolhido para que este grande drama continuasse seria o nosso planeta, a Terra. Ellen White descreve que a criação da Terra foi, em parte, a resposta de Deus ao desafio de Satanás. Deus criaria um novo mundo, um planeta imaculado de beleza indescritível. Nele, colocaria um novo casal, feito à sua própria imagem. E a eles, daria o dom supremo, o livre-arbítrio. Eles não seriam automatos. Eles escolheriam obedecer por amor e confiança. O Jardim do Éden era um lugar de beleza que supera qualquer coisa que possamos imaginar hoje. Adão e Eva desfrutavam de comunhão face a face com Deus e com os anjos celestiais. Eles entendiam perfeitamente a lei do amor, que é o fundamento do governo de Deus. A felicidade deles era completa. Satanás, agora um inimigo caído e cheio de ódio, invejava este novo lar. Ele invejava a felicidade de Adão e Eva. Ele decidiu que arruinaria esta nova criação de Deus. Ele planejou sua estratégia com cuidado diabólico. Ele sabia que não poderia se apresentar em sua forma real, horrível e deformada pelo pecado. Ellen White viu em visão que ele usou a forma de uma serpente. Mas não a serpente rastejante como conhecemos hoje. Era uma das criaturas mais belas e astutas do Éden. Sua tática foi a mesma usada no céu, semear dúvidas. Ele não negou a existência de Deus de imediato. Em vez disso, ele questionou sua palavra e, mais profundamente, suas intenções. O livro Patriarcas e Profetas relata este momento crucial. É assim que Deus disse. Esta foi a primeira palavra proferida pela serpente ao homem. Fez assim parecer que Deus arbitrariamente procurava privá-los de bem-estar. Satanás insinuou que a lei de Deus era um empecilho à verdadeira liberdade, e que sua transgressão traria à humanidade conhecimento e poder mais elevados. Ellen White viu que Eva se deixou encantar pela serpente. Ela debateu com ele, e a cada passo, se afastava um pouco mais da clara e simples instrução divina. Ao duvidar da bondade e da palavra de Deus, ela quebrou sua conexão com a fonte de vida. Quando comeu do fruto e deu a Adão, que por seu amor a ela escolheu deliberadamente compartilhar de seu destino, a humanidade caiu. O planeta inteiro gemeu sob o peso do pecado. A natureza, antes perfeitamente harmoniosa, tornou-se selvagem e hostil. Os animais, outrora dóceis, passaram a temer o homem e a lutar entre si. E o maior dano foi a separação entre Deus e a humanidade. O conflito cósmico agora estava internalizado dentro do coração do homem. A semente da rebelião de Satanás havia frutificado na Terra. A partir daquele momento, a história da humanidade se tornou o palco principal onde o grande conflito entre Cristo e Satanás seria disputado. Ellen White viu que cada vida humana é um microcosmo deste conflito, um campo de batalha individual. Satanás, o acusador, trabalha incessantemente para escravizar, mentir, acusar e, finalmente, destruir. Cristo, o Redentor, veio para buscar, salvar, perdoar e libertar. No livro desejado de todas as nações, está escrito: o grande conflito entre o bem e o mal aumentou em intensidade através dos séculos. Trata-se de uma guerra travada em cada alma. Nem sempre é uma luta visível, com armas materiais, mas uma batalha silenciosa e constante no íntimo do ser. Ellen White testemunhou em visão a intensa batalha travada pela mente de cada pessoa. Anjos de luz, enviados por Deus, e anjos das trevas, sob o comando de Satanás, se empenham em influenciar pensamentos, impulsos e escolhas. Nossas decisões diárias, por mais simples ou insignificantes que pareçam, têm um significado e uma ressonância eternos. Elas são votos de confiança, seja em Deus e em seu caráter de amor, seja nas acusações e promessas vazias de Satanás. A vida de personagens bíblicos, como Abraão, José, Moisés, Davi e Daniel, foi revelada a Ellen White como exemplos vívidos desta batalha. Ela viu suas lutas internas, suas quedas e, crucialmente, seu arrependimento e vitória através da fé em um Redentor vindouro. Ela viu que Satanás usa constantemente as mesmas táticas: a dúvida, o desejo egoísta, o orgulho e a acusação. Mas a visão abrangente de Ellen White para o grande conflito não termina com a batalha.
Ela avança de forma triunfante para a vitória. O clímax de toda a história humana, o ponto de virada decisivo deste conflito, aconteceu na cruz do Calvário. Foi ali que Satanás concentrou todo o seu ódio e fúria contra Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Através de instrumentos humanos, Satanás infligiu a Jesus toda a dor, tortura e humilhação possível. Ele pensou que a morte do Filho de Deus seria sua vitória final e absoluta. Ele acreditou que havia conseguido destruir o amor de Deus. Mas era exatamente o oposto. Ellen White viu que a cruz não foi a derrota de Deus, mas sua vitória suprema. Na cruz, Cristo pagou o preço completo pelo pecado da humanidade. Ele morreu a morte que era nossa, experimentando a separação do Pai para que nós nunca precisássemos experimentá-la. Ele satisfez plenamente as demandas da justa lei de Deus, que exigia a morte do transgressor. E, ao ressuscitar 3 dias depois, ele venceu a morte e proveu a todo aquele que nele crê o poder para vencer o pecado em sua própria vida. A sentença de Satanás foi judicialmente decretada na cruz. Sua derrota foi garantida e tornada pública perante o universo. O livro O Grande Conflito declara este triunfo de forma poderosa. A cruz do Calvário apela ao mundo para que se reconcilie com Deus. Ela prova o imutável amor de Deus e o caráter imutável de sua santa lei. A lei é a expressão do caráter de Deus, e pela morte de seu próprio Filho, ele honrou essa lei perante o universo, tornando ao mesmo tempo possível ao homem ser perdoado e justificado. A cruz respondeu para sempre às acusações de Satanás. Ela provou que a lei de Deus é amor e que sua transgressão traz morte. Provou que Deus é justo ** justificador. Provou que seu amor é infinito, a ponto de sacrificar seu próprio Filho para salvar aqueles que escolhessem crer. Ellen White viu com clareza que, embora a guerra tenha sido vencida na cruz, as batalhas individuais ainda continuam. Satanás, sabendo que seu tempo é curto, age com fúria redobrada para enganar, cegar e destruir o maior número possível de pessoas. Ele é um inimigo derrotado, mas não aniquilado, e luta com intensidade crescente. Ele espalha enganos doutrinários, promove a discórdia e o ódio entre irmãos, e cega as mentes para a verdade simples do Evangelho. Ele trabalha para entorpecer a consciência humana, fazendo com que o mal pareça bom e o bom pareça irrelevante ou até mesmo mal. A obra Eventos Finais adverte sobre um momento crucial neste processo. O Espírito de Deus está se retirando da terra. Depois que os anjos de Deus cessarem de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, todos os elementos de contenda se desencadearão. O mundo todo será envolvido em uma ruína mais terrível do que a que caiu outrora sobre Jerusalém. Ellen White viu um tempo de angústia final, um período na história em que a proteção restritiva do Espírito Santo será progressivamente retirada daqueles que rejeitaram persistentemente a verdade e a convicção. O mundo, então, experimentará as consequências terríveis e completas de viver sem qualquer influência ou restrição divina. Será um tempo de caos, violência, desastres naturais e agitação política como nunca houve desde que existem nações. Neste contexto, ela descreve que Satanás realizará enganos poderosos, incluindo a imitação da segunda vinda de Cristo e a manifestação de prodígios e milagres mentirosos para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas, em meio a essa cena sombria e assustadora, Ellen White viu uma luz. Ela viu um povo. Não um povo grande, poderoso ou politicamente influente aos olhos do mundo, mas um grupo de pessoas que, pela graça de Cristo, permanecerá incrivelmente fiel a Deus. Eles não são perfeitos por sua própria força ou retidão inata. Eles são pecadores salvos pela graça, que dependem total e continuamente de Jesus Cristo para cada respiração e cada vitória. A marca distintiva deste povo, como revelado em suas visões, é sua lealdade ao caráter de Deus como expresso em sua lei. Eles guardam todos os mandamentos de Deus, incluindo o quarto, o sábado do 7º dia, que se tornou o ponto central do conflito final sobre adoração e autoridade. E eles têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. No livro Primeiros Escritos, é descrita uma cena comovente deste remanescente fiel. Vi um pequeno grupo que guardava o sábado e orava. Pareciam estar em grande aflição. Seus rostos estavam pálidos e marcados pela ansiedade. Choravam e clamavam a Deus dia e noite por libertação. Eram como Jacó, não cessavam suas petições. Suas únicas esperanças estavam em Deus. Este povo será o último elo visível entre o céu e a terra.
Eles serão protegidos de forma sobrenatural durante o tempo de angústia de Jacó, não porque sejam melhores, mas porque sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eles testemunharão, finalmente, o retorno pessoal, visível e glorioso de Jesus Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ellen White viu a segunda vinda de Cristo como um evento glorioso e definitivo que porá fim ao grande conflito na Terra. Ela descreve este evento com uma beleza e um poder impressionantes. A voz de Cristo ressuscita os santos mortos, e os justos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Juntos, são elevados para encontrar o Senhor nos ares. Ela escreveu em O Grande Conflito: agora é chegado o tempo. Os justos estão a salvo. Foram aperfeiçoados na escola terrestre da aflição e estão preparados para a vida eterna. E então é ouvida a voz de Jesus, doce e clara, que diz: eis que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eles são meus. Deixe-os entrar. A visão do grande conflito dada a Ellen G. White não é apenas uma narrativa histórica ou escatológica. É, acima de tudo, um chamado urgente e pessoal. Um chamado para entender os tempos solenes em que vivemos. Um chamado para investigar nosso próprio coração e tomar uma decisão. Um chamado para escolher de que lado estamos neste conflito eterno. Um chamado para nos colocarmos, hoje, sob a bandeira de Jesus Cristo. A guerra cósmica já foi vencida por Cristo na cruz. A vitória é oferecida a você, hoje, como um dom gratuito, através do arrependimento e da fé. A pergunta final, a pergunta que ecoa através das visões de Ellen White e que ressoa nesta hora, é: de que lado você vai estar quando a última batalha terminar e a poeira baixar? A escolha é inteiramente sua. E ela deve ser feita agora, hoje, enquanto ainda há tempo, enquanto o Espírito de Deus ainda pleiteia com o seu coração.